Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Coparra, 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 coparra. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo, e a Deus pedindo, sabedoria vem. Somos todos sol. Meus amigos e minhas amigas, estamos apresentando o 14º Encontro Holístico Brasileiro. Agora, virtual, todos os dias, de 24 a 30 de abril, das 20 às 21 horas. Agora vamos ouvir mais uma palestra. Doutora Carlise Beurin, minha conterrânea, natural de Soledade, e hoje é uma terapeuta de muito valor. Ela trabalha com medicina integrativa e cuidado do ser na sua integridade física, psíquica, espiritual e energética. Médica clínica geral e ortomolecular. Pós-graduado em psiquiatria de orientação psicanalítica. Pós-graduado em biofísica quântica e biorressonância aplicada. Terapeuta neural. Terapeuta quântica e vibracional. Imunoterapeuta. Membro da Associação Brasileira de Homeopatia e Homotoxicologia, membro da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, membro da Associação Brasileira de Medicina Integrativa, autopesquisadora da Escola de Autopesquisa da Consciência, EAC. Com vocês, então, a palestra Medicina Integrativa, o cuidado do ser na sua integralidade física, psíquica, espiritual e energética, com a doutora Carlise Beurin. Olá, eu sou a doutora Carlise Gostler-Boire e eu falarei para vocês sobre saúde e trarei conhecimentos e informações que quebram um pouco com os paradigmas aos quais estamos habituados. A energia participa de forma profunda da criação. Nós somos seres energéticos. Eu poderia dizer assim: você não existe, você é uma ilusão. Existe muito mais vazio dentro de você do que substância, do que matéria. Pensemos assim: quem de nós, na época da escola, não aprendeu e ouviu falar que nosso corpo humano é constituído por 70% de água? Certo? Ok, está certo. Mas e o que é água? Porque nós não nos questionamos, nós aceitamos essa informação. E se formos pensar, o que é água? Qual é a menor partícula de água? H2O. Ok, a menor partícula de água é formada por 2 átomos de gás hidrogênio, H2O1, e um átomo oxigênio. Ok. A menor partícula de água, então, é formada por 3 átomos de gás. Considerando que cada átomo tem núcleo e que o núcleo de um átomo é pelo menos 200.000 vezes menor que o átomo em si, então nós somos 70% vazio, e nós somos feitos de vazio. Nós parecemos substância porque nossos olhos foram feitos para captar isto como sólido. Mas isso é uma ilusão. Substância vem do latim subestare, estar abaixo de. De quê? Da energia.
não haveria uma organização material sem um campo energético que o conduzisse, que o crie, que o mantenha, que o sustente. O universo é formado de 1% de matéria e 99% de energia. Matéria escura, energia escura, buracos negros, tudo isso está sendo investigado pela física, pela NASA, pela astronomia. A nossa ciência está mudando de forma rápida. Nós médicos estamos aproveitando essas descobertas e criando a nossa medicina baseada na física quântica. Toda doença se deve a um desequilíbrio energético que vem antes da manifestação da doença. Nós precisamos trabalhar na reorganização dessa energia, dessa frequência anômala e colocá-la no local correto da sua vibração, da sua frequência, para tentar curar ou reverter a doença. Vale considerar, pensar a quebra do paradigma do modelo médico atual, onde se fragmenta o conhecimento em especialidades médicas, sob a forma de disciplinas isoladas, que pouco interagem com a instituição de protocolos e tratamentos pré-estabelecidos, com um grave descuido do ser humano como um todo e ser único. Existe a medicina integrativa, que é uma integração de conhecimentos e técnicas de várias culturas sábias. A relação entre saúde e espiritualidade vem crescendo de forma evidente, não há mais como negar. Voltada para a ciência e espiritualidade humanista, permite uma linda inter-relação entre o corpo físico e a psique humana, contribuindo para um processo de humanização, autoconhecimento e expansão de consciência, através da autopercepção e diálogos entre outros campos do saber, costumeiramente não explorados, possivelmente por pertencerem a níveis inconscientes. Dependendo do profissional, há uma abordagem mais espiritualizada que outras, mas é linda. Foca na identificação e tratamento da causa e não sobre os sinais e sintomas. Entende que a manutenção da saúde e o aparecimento da doença dependem da interação mente, corpo e espírito. Reconhece que a boa medicina deve ser baseada em boa ciência e ser investigativa e aberta a novos paradigmas. Busca a cura do ser no aspecto físico, mental, espiritual e energético, considerando que todos os níveis estejam envolvidos na causa da doença. Olha a doença e a pessoa que porta a doença, tendo como base a visão holística do ser humano. Utiliza a metafísica da saúde para compreender o ser e sustentar hipóteses. Arquiteta o protocolo inicial de cada paciente, após conhecê-lo, senti-lo, em uma primeira e minuciosa avaliação. Utiliza métodos e terapêuticas naturais efetivos, nada ou minimamente invasivos. Considera a experiência humana do indivíduo. A escolha das abordagens e técnicas são de acordo com o momento do paciente. A eficácia de algumas técnicas dependem da empatia, da habilidade em estarem presentes no momento da atividade. É necessário duas coisas: a entrega por parte do paciente e o amor e intenção por parte do médico. Entende que a meditação, praticada com conotação espiritual, pode atuar como um recurso terapêutico importante, tanto as meditações ativas quanto as passivas concentrativas. Vou citar aqui algumas técnicas utilizadas pela medicina integrativa, iniciando pelo tratamento de doenças envolvendo frequência de ondas. Primeiramente, então, vamos relembrar aqui a estrutura de uma célula, da unidade do nosso corpo.
Cada componente da célula deve oscilar a uma frequência específica para manter a sua saúde e o seu funcionamento saudável. A doença seria a alteração de um ou mais componentes celulares. Já em 1924, o engenheiro soviético George Lekovsky criou um aparelho oscilador de múltiplas ondas, que através de radiofrequência gerava um campo eletromagnético harmônico, que variava entre 750 mil a 3 milhões de ciclos por segundo, 750 kHz a 3 MHz. Esse aparelho oferecia essa faixa enorme de frequência para as células terem oportunidade de captar a frequência que lhes era peculiar, num fenômeno chamado biorressonância. Em 1940, outro gênio americano, Royal Raymond Rife, criou um aparelho utilizando o tubo de vácuo de hélio e chegou a elaborar tabelas de frequências específicas de cada tipo de doença ou bactéria. Rife descobriu que cada bactéria possui sua característica frequencial que emite enquanto viva. O tratamento de micro-organismos através da radiofrequência é um fenômeno semelhante ao que ocorre na ruptura de um cristal, através de uma nota musical emitida de forma contínua, que entra em ressonância com o cristal, que vibra e se rompe. O mecanismo de ação dos campos eletromagnéticos se deve ao fato de os campos vibratórios de diversas frequências serem portadores de informações, chegando a diversas organelas celulares, as quais passam a saber o que deve ser feito, restabelecendo as suas funções. Todas essas abordagens obtêm sucesso no tratamento de várias doenças, sem efeitos colaterais. Utilizando a física ou a química do corpo, oferecemos ao organismo o fenômeno da ressonância por frequências de ondas informacionais, aumentando a ordem e informação do sistema termodinâmico celular, que irá diminuir a entropia negativa das células, a desordem, a desorganização das células e promover a saúde. Medicina vibracional, biofísica quântica e biorressonância. A biorressonância, ou análise do perfil energético, capta e analisa as frequências energéticas emitidas por cada órgão, cada sistema, cada tecido ou célula. Proporciona uma leitura rápida através do campo eletromagnético do indivíduo, nos auxiliando na identificação das causas das disfunções orgânicas. Permite detectar situações funcionais ou lesionais de qualquer sistema ou órgão, de forma instantânea, sem uso de processos invasivos, antes mesmo das fases lesionais surgirem, ou seja, antes mesmo dos sinais e sintomas aparecerem. O tratamento com os compostos quânticos trazem informações para as células. A partir da identificação de possíveis anormalidades, pode-se realizar um processo de inversão ou modulação frequencial, buscando neutralizar ou minimizar os padrões das frequências nocivas. Medicina anti-homotóxica e biorreguladora. A homotoxicologia e biorregulação é uma ciência que estuda os efeitos e as influências de toxinas e de substâncias nocivas ao organismo humano. E atua na drenagem dessas substâncias e na restauração do equilíbrio imunológico. Os medicamentos anti-homotóxicos são compostos por homeopatia na forma injetável, endovenoso ou intramuscular ou até subcutâneo, ou também via oral. E eles têm o objetivo de ativar o sistema de autocura do corpo, com o controle do excesso radical, com
direcionando os processos inflamatórios pela via de excreção. Esse excesso de controle radical é o cuidado com o excesso da sobrecarga dos órgãos excretórios, respeitando as fases de excreção. É fantástico. Imunoterapia ativada. É o mais eficaz de todos os métodos imunoterápicos já empregados até hoje. Representa uma completa e radical mudança no padrão de tratamento de todas as alergias respiratórias, gastrointestinais, dermatológicas, articulares, sistema nervoso, incluindo sensibilidades químicas, tanto inalatórias quanto dermatológicas, e também das alergias alimentares. São empregados antígenos altamente purificados, conjugados à beta-glucana e associados a um ativador. Tem ação imunomoduladora, ou seja, fazem com que o nosso sistema de defesa fique em alerta. Os beta-glucanos são estruturas, são açúcares encontrados nas paredes de vários organismos vivos, incluindo bactérias, fungos, leveduras, algas, cogumelos, cereais, plantas. A estrutura dessas moléculas se diferenciam ou de uma forma linear, em linha, ou em forma ramificada, em ramos, em divisões, que elas oferecem para as células diferentes opções de caminhos, facilitando o acesso e potencializando o sistema de defesa do nosso organismo. É incrível demais essa união de diferentes estruturas celulares, né? De diferentes organismos vivos. Novamente aqui estamos conectados à natureza. Outra abordagem muito importante é a modulação da microbiota. A nossa microbiota, a microbiota humana. Qual é a mulher que nunca foi no ginecologista por um corrimento ou uma coceirinha vaginal e escutou do profissional dizer que isso é uma bactéria que faz parte do teu sistema, da tua flora vaginal de defesa, e você com seu estresse baixou a imunidade e está sentindo sintomas contra você mesmo. Ok. Isso está certo, nós temos a flora vaginal. Nós mulheres nós temos também a flora uterina, a flora ovariana, a flora tubária, a flora endometrial. Nós temos a flora dermatológica, a flora ocular, a flora nasal, a flora oral, a flora otológica. Nós somos uma fauna e uma flora. E a harmonia desses micro-organismos nos deixam saudáveis. Nós somos 90% micro-organismos, nós só temos 10% de célula humana. Isso é tão louco pensar quanto nós sermos 70% água, ok? Mas é assim. E muito importante a modulação da nossa microbiota, respeitar o habitat desses organismos. Modular intestino é muito importante, porque o nosso intestino sofre diariamente com a poluição, com a intoxicação, através da alimentação, e enfim. Nós precisamos ter um intestino saudável para dar saúde para os nossos demais órgãos. Com a alimentação inadequada no nosso dia a dia, nós acabamos intoxicando o nosso intestino, a nossa parede intestinal em geral, onde se cria um biofilme. Chamamos de biofilme uma camada fina, uma película fina, gosmenta, grudenta, que se gruda em toda a parede do intestino e dificultando a absorção de nutrientes que são enviados para o sangue. Ali se grudam vários resíduos de bactérias mortas, resíduos virais, resíduos de alimentos mal digeridos, porque o nosso estômago, por exemplo, o ácido clorídrico, ele age por área de contato num alimento, ele não transfixa, não, ele vai agir na área de contato. Se você não mastigou bem, por exemplo, um pedaço de carne, às vezes ele vai um pedacinho maior e desce para o intestino. E fica lá embaixo, fica lá no intestino grosso, paradinho, no estágio de putrefação, né? E aí alimentando flora patológica, alimentando algumas bactérias não saudáveis para o nosso intestino,
que começam a fermentar, liberar gases e intoxicar a parede do intestino. Intoxicando a parede intestinal, intoxicamos nossos neurotransmissores cerebrais que se alojam por ali, 90% deles. Então não há como não intoxicar nosso cérebro. Nós temos casos, às vezes, de pacientes com depressões crônicas sem resposta a psicofármacos decorrentes de uma intoxicação intestinal. Então se desintoxica, se limpa esse terreno biológico, se limpa esse intestino e a depressão desaparece. Terapias Clark, basicamente pautado em limpezas e desparasitações, com as mais puras suplementações orgânicas e naturais. É um sistema de autocura fantástico, criado pela médica canadense doutora Hulda Clark, que afirma que 95% das doenças são causadas por parasitas e metais tóxicos. Ao eliminar esses patogênicos e tóxicos do organismo, vai se recuperando o seu funcionamento por si só. Simplesmente limpando o nosso organismo desses dois elementos alheios a ele, inicia-se um processo de recuperação da funcionalidade e saúde, pois estaremos ao mesmo tempo nutrindo as células com nutrientes, e protegendo a flora saudável. Existem muitas famílias de parasitas. Vou dar um exemplo. Para prevenir que toxinas e resíduos de parasitas contaminem o nosso corpo, o organismo encista larvas. Existem muitos cistos que contêm larvas. Inclusive, as pedras eliminadas pelo intestino decorrente das limpezas de fígado, quando abertas, nós podemos visualizar a olho nu as larvas se movendo no interior delas. Nas terapias Clark, existem vários protocolos de limpezas e desparasitações para cada tipo de doença. Existe o básico, que consiste em 25 dias de limpeza intestinal, após isso 15 dias de desparasitação específica, após 21 dias de limpeza renal e após iniciam-se 100 dias de limpeza de metais tóxicos. A partir do início dessa limpeza de 100 dias de metais tóxicos, se faz a cada 3 semanas 2 dias de limpeza de fígado, espaçando cada limpeza de fígado entre 3 em 3 semanas, no total de 4 a 8 limpezas. Isso fortalece incrivelmente o nosso sistema imunológico. Laser terapia e ILIB. Outra técnica fantástica. Irradiação de laser intravascular. Fóton é a menor partícula de luz, é pura energia. Nós produzimos fótons através das nossas células. O que é laser? Laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Ou seja, é uma luz trabalhada. Ela viaja oscilando em ondas. Essas ondas possuem 3 variantes: velocidade, comprimento e frequência. Laser é a única fonte de luz que tem hertz, tem frequência. Ela interage com os tecidos. Existem moléculas no nosso corpo que absorvem luz e são estimuladas e as suas ações são potencializadas. Da mesma forma que os melanócitos são ativados no processo de bronzeamento quando irradiados pela luz do sol. As hemácias, nossas células do sangue, possuem uma certa maciez, maleabilidade, e a luz do laser irradiada diretamente nos vasos promove uma fluidez sanguínea, atua diretamente, incrivelmente, atuando, estimulando a microcirculação do corpo, na neoangiogênese, a formação de novos vasos através dos já existentes. Atua em todos os tecidos, nos ossos, nas cartilagens, estimula a produção de colágeno, enfim, tem inúmeras indicações.
atua em todos os processos inflamatórios, na diminuição dos edemas, na diminuição das dores articulares, né, nas dores reumáticas. Tem efeito fotoelétrico, fotoquímico, fotoenergético. Ela atua na regulagem da voltagem intra e extracelular, das cargas elétricas da membrana celular. Então, são inúmeros efeitos. Aqui eu trago uma imagem para vocês terem uma ideia da ação da irradiação de laser intravascular. Uma paciente que chegou no consultório com uma dor muito forte na região cervical do pescoço, atrás. Aqui na primeira imagem vocês veem ela de costas, e a região esbranquiçada do pescoço, junto misturado ao vermelho, é o local mais doloroso, mais inflamado. As cores mais quentes, né, do vermelho, laranja, amarelo, são as cores mais dolorosas, mais inflamadas. Isso é através do método essa imagem é captada por uma câmara termográfica. É a termografia clínica funcional, que capta a radiação infravermelha do corpo e a converte em imagem codificada por cores, de acordo com a gama de temperaturas corporais. Então, vocês notem a escala de temperatura lateralmente à imagem, onde o mais quente seria no local da dor, em 38 graus e meio, e a mais baixa, abaixo, correndo a escala abaixo, 32,4, que, olhando na imagem, se relaciona com a superfície corporal mais fria, certo? Depois de 30 minutos de laser irradiado intravascular, tem a imagem seguinte, onde já não consta mais esses graus de inflamação, a diferença nas cores quentes, né? Segue apenas um pequeno ponto na cervical, mas que já está de 38,5, baixou aqui, notem na escala lateral 36 graus, e a parte mais fria em 27,1, certo? O resultado é uma sequência de imagem com cores diferentes, consoante a temperatura do corpo, né? É muito interessante essa câmera, porque ela capta as variações do fluxo sanguíneo, sem nada de radiação. E as alterações térmicas intencionais ou não, como luxações, inflamações, nódulos, úlceras, tumores, tudo isso se consegue visualizar sem tocar no paciente, sem absolutamente nada de radiação. Mas colocando aqui, aproveitando, existe mais uma técnica que se encontra associada aqui a essa imagem, que ao lado de cada imagem vocês veem esse aglomerado de bolinhas, são as hemácias do sangue, imagem capturada por um processo de microscopia de campo escuro, e aqui estão mostrando as imagens das hemácias dessa paciente no momento que chegou e que estava com dor, e como estava o sangue dessa paciente, aqui através de uma picadinha na ponta do dedo e com a imagem do sangue, das células sanguíneas dessa paciente. E após essa irradiação de laser intravascular, no quadro seguinte, lateralmente, vocês podem ver a reorganização e o espaçamento e a fluidez entre as hemácias, após a irradiação de laser intravascular. Ozonioterapia. A ozonioterapia é uma técnica secular, não é nova. Utilizada amplamente nos Estados Unidos e na Europa há mais de 40 anos. Inclusive consta no sistema SUS de saúde. Há mais de 3.000 publicações sobre ozonioterapia na PubMed, na maior biblioteca médica norte-americana. A Sociedade de Ozonioterapia Alemã tem publicado mais de 5.600 casos beneficiados com a técnica. Pensem, a maioria das doenças são desencadeadas basicamente por 3 mecanismos: um processo inflamatório, ou infecção, ou dificuldade de oxigenação de tecidos, dificuldade de chegada de sangue nos tecidos. O ozônio age intensamente em todos eles. Então é natural que ele tenha ação sobre centenas de doenças. Novamente aqui nós estamos falando de ação sobre a causa e não sobre sinais e sintomas.
A ozonioterapia não visa tratar a causa e os sintomas, e sim auxiliar o organismo a restaurar o seu equilíbrio dinâmico. O ozônio é uma molécula altamente reativa. Uma vez em contato com o organismo, desencadeia uma reação química e rapidamente desaparece. Se difunde e reage com todas as membranas celulares de qualquer organismo, animal ou humano, de forma completamente natural, considerando ainda o efeito antimicrobiano importante, principalmente sobre vírus e bactérias. Existem artigos publicados por coreanos, israelenses, italianos, alemães durante todo o século passado, relatando os benefícios da ozonioterapia. Relatos do chefe do exército alemão, em que o ozônio evita o risco de amputação de 95% dos casos. O efeito da ozonioterapia já é documentado e consagrado na literatura mundial. E finalizando com uma ideia da medicina biomolecular, penso sim que cada médico deveria encarar a doença como um conjunto de células necessitando de cuidados. Terapia neural e odontologia neurofocal. Trata-se de uma prática clínica médica e odontológica. Visa buscar a autorregulação do organismo através do sistema nervoso autônomo. A terapia neural não trata a doença, mas sim o indivíduo que a produziu. O tratamento visa neutralizar focos irritativos causados por traumas físicos ou emocionais, ou por cirurgias, ou por infecções, buscando restaurar o equilíbrio. Na verdade, restaurando a condução nervosa apropriada para aquele tecido e coloca novamente em contato aquele tecido com a sua capacidade de autorregulação. Inclui-se aqui uma grande consideração ao microsistema bucal, onde cada dente da boca tem uma relação íntima com cada vértebra, cada articulação, cada órgão, pensamentos e emoções. E se acredita que 70% das dores sistêmicas têm origem na boca. São centros cerebrais, gânglios, nervos e plexos, que formam uma imensa rede de informações entre os órgãos, os sistemas do corpo e a mente. Encontra-se uma alternativa para aquele indivíduo que sustenta uma condição patológica. Não importa o nome dado pela medicina ao problema, o fim de um estímulo irritativo no organismo pode ser o alívio necessário para a cura ou para a melhora de qualquer que seja o quadro clínico apresentado. Resgate o verdadeiro humano de dentro de você. Ao invés de ficar julgando ou criticando as pessoas, aproveite a situação para educar a si mesmo. Ao invés de culpar alguém ou a si mesmo, acolha com amor o outro e principalmente a si. A natureza de toda a criação é perfeita. Cada um de nós somos parte disso. O sentimento de amor que alcançamos vem do alto. Cabe a você saber o quanto está disposto a alcançar. O nosso corpo é um universo que funciona com a mesma perfeição, precisão e inteligência do cosmos. Muitas vezes as doenças aparecem como resultado de pensamentos, sentimentos e emoções que geramos alterando a nossa vibração celular. Não é sobre o que lhe acontece, é como você lida com os fatos. As alterações da nossa frequência vibracional é o resultado das atitudes que escolhemos tomar frente às vitórias e derrotas da vida. É o
resultado de quanta mágoa, raiva, ressentimento e rancor mantiveste vivos, pulsando dentro de você. É o resultado de como você optou por utilizar o seu tempo divino com o teu corpo, teu templo sagrado e teu espírito. É o resultado de quanto você perdoou ou de quanto amor você infundiu na sua vida. Não rechace a um caroço, um nódulo, a uma mancha na sua pele, a uma ferida que não cicatriza, a uma perda de movimento ou um tumor que aparece dentro de você. Ame cada uma de suas células que estão deformadas ou em sofrimento. Acolha essa doença, uma desordem de energia e pensamentos se criaram sobre você para que enxergues algo e que trabalhes sobre si. São mensagens da alma. É momento de alguma mudança. Trata-se de transformar a forma de pensar, sentir e ver a realidade ou das pessoas à sua volta. Sua percepção só ficará mais clara quando puder olhar para o seu coração. Porque quem olha para fora, dorme. Quem olha para dentro, desperta. Questione os sintomas que se apresentam para você. Eles não precisam te acompanhar por toda a vida, mesmo que te tenham dito o contrário. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo e a Deus pedindo sabedoria vem. Somos todos sol. Estamos apresentando o 14º Encontro Holístico Brasileiro, a nível virtual, do dia 24 ao dia 30 de abril, das 20 às 21 horas. Agora, mais uma palestra importante para você. Assista, acompanhe. Agora, Mário Yoshinobu Kato vai falar sobre reflexologia podal. É possível viver sem dor? Mário é engenheiro operacional de eletrotécnica, engenheiro de plenos elétricas, bacharel em filosofia, bacharel em teologia, trabalha com reflexologia podal de origem alemã, anatômica, patológica e naturopatias. Realiza atendimento em caráter filantrópico em 2 regiões de São Paulo, lá na Hermelino Metarazzo e no Campo Limpo. Professor do curso de naturopatia da comunidade São Francisco, reconhecido pela Unifesp. Então, com vocês, Mário Yoshinobu Kato. Olá,
Eu sou Mário Cato, sou terapeuta naturopata e reflexólogo autodidata e estou gravando esse vídeo exatamente para o 14º Congresso Encontro Holístico Brasileiro, promovido pela Frente Holística da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, do Congresso Nacional. E o convite me chegou através do senhor Roberto Reck, representando o deputado federal Giovanni Cherini, que é uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa que eu conheci aqui em São Paulo, aqui no nosso trabalho de cursos de naturopatia aqui do Hermelino Matarazzo, da comunidade de São Francisco. Bem, então me foi proposto um tema. Eu lamento, tudo isso que está acontecendo nesse momento aí, em função dessa pandemia, do coronavírus. Imagino que, pelo nosso entendimento, nada disso seria assim, tão necessário, tão drasticamente, quanto a questão do isolamento e tudo mais. Nós temos aí uma certa identidade de pensamento, de reconhecimento com o Osmar Terra, que ele reconhece que essa pandemia não deveria ser enfrentado dessa maneira. Mas o nosso tema proposto é reflexologia podal. Então, falando dessa técnica da reflexologia podal, o tema que me foi solicitado é possível viver sem dor? Bem, antes de mais nada, para nós falarmos de viver sem dor, nós temos que entender o que é a dor, Afinal, dor, todos têm um conceito, individual, talvez cada um deles um pouco diferente um do outro, mas no geral, a dor que se fala é aquele sentimento incômodo, que de certa forma acaba mexendo com o nível de tolerância de cada pessoa, e cada pessoa realmente tem assim um nível de tolerância alterado. Bem, pela medicina convencional alopática, a dor, ela não é suprimida através dos remédios, que são propostos. Afinal, o remédio não é remédio, não é para curar. Afinal, o remédio, como diz o nome, é para remediar. Então, a dor, ela não é suprimida, pelos analgésicos, anti-inflamatórios, tal, que são propostos. Afinal, esses remédios, esses analgésicos e anti-inflamatórios, eles não têm a finalidade de baixar a dor. Ela não mexe com a dor, ela não atua em cima da dor. Na realidade, o que ela faz é alterar o nosso nível de tolerância. Exatamente essa tolerância que eu acabei mencionando agora há pouco, referente às individualidades das pessoas, E eu tenho como prática, reconhecido que a tolerância das pessoas, ela está diretamente ligado à frequência, de oscilação da pessoa. Quer dizer, todos nós temos uma frequência de ressonância. E essa frequência, ela é variável, ela pode ser um pouco mais alta, ela pode ser um pouco mais baixa. Está também diretamente relacionado ao batimento cardíaco. Portanto, uma pessoa que tem um batimento cardíaco baixo, geralmente ela tem uma tolerância à dor muito alta, Então, eu diria assim que os batimentos abaixo de 70, são pessoas que têm uma tolerância muito, muito boa, até ótimas, Pessoas que relatam, inclusive, a possibilidade de fazer uma extração de dente ou uma cirurgia dentária sem anestesia.
né? Então, são pessoas que realmente toleram bastante a dor. Mas, veja bem, a reflexologia em si, o que é na realidade, né, reflexologia? Vamos encarar a coisa na sua essência. Como diz o próprio nome, reflexologia, elas são reflexos, né? Mas o que é o reflexo? Reflexo é tudo aquilo que representa, né, algo ou alguém, né? No nosso caso, falando de reflexologia podal, nós estamos falando de todos os pontos reflexos situados nos pés, que é basicamente uma botinha, né? Aquela botinha, ela contém cerca de 200 pontos reflexos que representam e que estão diretamente ligados através de nervos, né? De nervos sensíveis, aos órgãos correspondentes. Okay? Então, veja bem, o nosso corpo, ela é regida por uma infinidade de uma malha nervosa que preenche todos os nossos corpos e que interliga todo o nosso corpo e que nos faz exatamente sermos sensíveis, né? Inclusive a dor, a temperatura, a movimentos, né? Quer dizer, todas essa sensibilidade, né? Ela é muito mais acentuada exatamente em função da presença dos nervos, né? E esses nervos é que nos transmite para o cérebro todas essas informações que nós precisamos, né? Então veja, existem outras técnicas, né, como por exemplo o Doin. O Doin, ele faz uso exatamente da mesma malha nervosa, né, só que é a malha nervosa distribuída pelo corpo todo, né? E tem outras técnicas também, o aurículo, por exemplo, que usa os pontos reflexos situados na aurícula, né, da orelha. Também tem aqueles que utilizam os pontos reflexos das mãos, né, que poderia ser chamado como reflexologia manual, e a nossa técnica, que é a reflexologia podal, quer dizer, apenas nos pés, né? Bem, partindo disso, nós temos que reconhecer que as dores situadas nos pés, muitas vezes, elas não são dores, né, de algum machucado, de algum trauma, de algum ferimento, ou não são dores, digamos, dos pés, né? E nesse sentido aí, a gente detecta muitas falhas, muitos erros de diagnósticos, né, dos ortopedistas principalmente, porque eles não enxergam e não reconhecem, né, a existência ou a presença desses nervos, né, manifestando o problema de um órgão representado por esses pontos reflexos. Exemplo disso, eu posso citar o caso, por exemplo, das dores que muitas são mais mulheres na realidade, né, homens também, porém mulheres muito mais. Elas sentem dores, né, assim na pisada, no calcanhar, nos pés, e correm para os ortopedistas e eles acabam detectando esporão, acabam detectando alguma outra anormalia, quer dizer, eles vão investigar isso aí, fazer um diagnóstico, fazer, né, uns raios-x e tudo mais, até descobrir uma razão, né? E essa razão geralmente não é a real, né? Porque esse problema dos nervos, ele não aparece em radiografia nenhuma, né? Afinal, os nervos não são visíveis, né, nas radiografias. Então, essa sensibilidade, essa dor que a pessoa tem no calcanhar, na realidade é um ponto reflexo que se manifesta, né? Porque quando o órgão não está bom, não está se sentindo bem, não está funcionando bem, ela está com uma disfunção, como nós chamamos, então ela se manifesta
né, ela se manifesta de que maneira? Se manifesta com a terminação nervosa entumecida e sensibilizada, né? Ou seja, doendo, né? Então aquela dor que a pessoa sente, né, não é uma dor de uma patologia localizada, né? Aquela dor, na realidade, é a manifestação do ponto reflexo, ou seja, é necessário que se saiba o que aquele ponto está representando, ou seja, aí entra o conhecimento do mapa, né? Mapa esse que, no meu caso, eu desenvolvi pessoalmente, né? Esse mapa aqui é um mapa que foi gerado por mim, foi testado por mim, é um mapa que eu garanto total funcionalidade dela, né? Exatamente porque na minha prática, nos últimos 25 anos, né, eu fiz uso desse mapa aí, e ela ainda não está completa, né? Porque, na verdade, né, os números de pontos reflexos, elas são uma infinidade, né? Não se trata necessariamente de um único ponto para um determinado órgão, né? Ela pode ter não só um ponto, como ela pode ter uma infinidade de outros pontos que estão relacionados a uma região do corpo, né? Não exatamente a um órgão, mas uma região. Isso posto, nós temos que conhecer essa formação, essa distribuição que é feita nos pés, né, através desse mapa aí que nós idealizamos aí, que é um mapa, como eu disse, né, sendo repetitivo aí, é um mapa já testado, aprovado e que nós garantimos aí a funcionalidade, não é? Então, veja, é possível viver sem dor? Sem dúvida nenhuma, é possível viver sem dor. Eu, na minha prática, eu já vivo há mais de 25 anos sem tomar nenhum tipo de remédio, né? Dizer que eu não tenho problemas, claro, todo mundo tem, né? Nesse período, por exemplo, eu já curei em mim mesmo 3 vezes pneumonia, porque eu tenho assim uma certa debilidade, né, nos meus pulmões, porque eu tive uma pneumonia muito forte numa época, né, da minha juventude aí, quando eu andava muito de moto e tomava vento no peito, e com isso eu acabei desenvolvendo uma pneumonia muito forte e acabou ficando uma sequela. Então agora toda a gripe, né, se eu acabar pegando uma gripe mais insistente, ela acaba descambando aí para uma pneumonia, né? Então aí, sabendo disso, já, né, conhecendo essa debilidade aí, eu já vou direto ao, né, a solução do problema. E com isso eu consigo, né, ficar totalmente isento de qualquer tipo de drogas aí, né, drogas lícitas, né? Afinal, né, todos os remédios, né, são drogas, na verdade, por isso que são vendidos em drogarias, não é verdade? Bem, então, como é que funciona essa técnica? Veja bem, eu já disse que os órgãos, quando ele apresenta uma certa disfunção, ele apresenta, né, uma sensibilidade, um entumecimento, e ali ele fica sensível, fica dolorido, ok? Bem, no que consiste exatamente o tratamento da reflexologia? Conhecendo os mapas e os pontos, por exemplo, numa patologia, né, tipo diabetes, por exemplo. Nessa patologia da diabetes, nós precisamos estimular o pâncreas a produzir a insulina. E ela produz insulina numa regiãozinha do pâncreas chamado alvéolos de Langerhans, né? E muitas vezes ela está, digamos assim, impedida de desenvolver o trabalho dela através da presença de vermes, né? Então, quer dizer, todo diabético tem vermes. Ele precisa, obviamente, tomar vermífugo, né, e limpar essa possibilidade. Mesmo assim, o que ocorre é que nesse mercado, né, infelizmente nós temos que relatar isso,
Existem dois tipos de diabéticos, que são os diabéticos mellitus, né? Tipo 1 e tipo 2, que são os diabéticos de açúcares, né? de glicose. Então, esses diabéticos, né, o mellitus tipo 1, são aqueles congênitos, né, que o pâncreas nasceu com defeito, a pessoa teve um acidente, machucou, coisa assim. Então, para esses casos, eu diria que no mercado ele representa menos de 5%. Né? E o resto dos mais de 95% são diabéticos, na realidade, que foram desenvolvidos, né, que foram criados. São diabéticos, eu diria que meio que induzidos, né, porque eles começaram a tomar remédio muito cedo, muitas vezes sem necessidade, porque ele poderia ter conduzido o seu tratamento de uma forma mais natural, né, quer dizer, ter desenvolvido a sua saúde e não apelado para remédios, né? Porque o remédio, ele, na verdade, ele faz com que os órgãos vá se atrofiando cada vez mais, né? Ele vai substituindo a função dos órgãos. Portanto, eu diria que mais de 95% dos diabéticos do mundo, né, eles são diabéticos por consequência de um tratamento inabilitado, né? Na reflexologia, nós estimulamos o pâncreas. Tem um ponto, aliás, são 3 pontos, né? 3 pontos do pâncreas que ele estimula o funcionamento do órgão. Então, ele faz com que o órgão force, né, a trabalhar mais. Se forçar a trabalhar mais, então força ele a produzir mais. Na verdade, o que você está fazendo é naturalmente respondendo a um apelo do próprio órgão. Quando o órgão se manifesta através do seu ponto reflexo, dizendo que ele tem uma disfunção, quando você massageia aquele ponto, você estimula aquele ponto, você produz um estímulo que é a dor, né? A dor no ponto. Essa dor, ela se conduz através da malha nervosa e chega no pâncreas e estimula o pâncreas a trabalhar. Com isso, você consegue fazer com que ele produza mais insulina. Obviamente, ele vai baixar o seu nível de glicemia. Tá? Isso é ponto pacífico. Agora, o que precisa é entrar num processo de tratamento. Portanto, ele tem que fazer periodicamente a massagem naqueles pontos, fazer com que ele seja estimulado até chegar um momento de que ele não precise mais de insulina ou de qualquer outro remédio que ele esteja tomando, né? Substituindo essa função natural dele, né? Então, esse é o método mais natural do mundo. Exatamente por quê? Porque quando o órgão tem uma disfunção, seja por qual motivo que seja, né, ele vai reduzir a sua eficácia, a sua quantidade de insulina produzida. Então, nesse sentido, ele precisa de um estímulo. E esse estímulo pode ser dado exatamente estimulando o ponto reflexo. Okay? Bem, por outro lado, nós precisamos também entender o seguinte, né? Esses pontos reflexos todos que eu estou citando aí, ele nos permite fazer uma coisa que é uma potência, eu diria assim, na nossa técnica, que é uma coisa fabulosa, né? É exatamente o diagnóstico, né? Por quê? Porque todo órgão, quando ele tem qualquer tipo de disfunção, quando ele está impedido de realizar a função dele, ou mesmo seja diretamente ou indiretamente, então ele se manifesta através do ponto reflexo. Então o ponto reflexo ele é muito sensível, né? Através da análise do pontos reflexos, nós podemos estudar o passado, o presente e o futuro, né, da saúde daquela pessoa. Portanto, é de uma magnitude assim excepcional, não é? Se nós podemos ver o passado, o presente e o futuro clínico da pessoa, é espetacular.
Então, com isso, a nossa anamnese, o nosso diagnóstico, né, se torna assim potencialmente muito valoroso, muito elástico, muito grande, né? E nesse sentido aí, o nosso diagnóstico, ele não pode ser assim desperdiçado, né, e utilizado assim de uma forma vil, né, de uma forma muito, eu diria assim, meio que jogado fora, né? Ele precisa ser usado com muito critério, no momento certo, nas condições adequadas e tudo mais, né? Por exemplo, um paciente quando procura um terapeuta, né, ele está, obviamente, vivendo alguns problemas, né? Quais problemas? Bom, aqui eu posso citar aí praticamente quase todas as patologias, né, que existem, que nós podemos tratar, né? Obviamente tem algumas patologias que são pouquíssimas, são patologias que não temos assim um resultado tão significativo como em outros casos, né? Então, por exemplo, no tratamento da depressão, nós dependemos da participação do paciente fazendo alguns exercícios, né? Fazendo uma mentalização, né? Através de leitura e coisas assim. Então, exatamente essa participação, né, do paciente no tratamento é o que acaba condenando aí a eficiência do tratamento, né? Porque, em geral, o paciente ele negligencia, ele não faz, ele faz um dia, não faz no outro, ele, sabe, por inúmeras razões e motivos, ele acaba não se dedicando. Aí, obviamente, ele compromete aí o resultado do tratamento, né? Invariavelmente é isso mesmo. Porque se o paciente fosse disciplinado, obviamente nós não precisaríamos nem de hospital, né? Afinal, o hospital não muda nada no tratamento do paciente, né? Ele só faz com que haja uma disciplina, que haja um cumprimento, né, do procedimento indicado, não é verdade? Então, nesse sentido aí, eu digo que se o paciente, ele realmente for paciente, eu até comento assim com muita, né, com muita regularidade, que o paciente tem que ser paciente duas vezes, né? Ele tem que ser paciente em ser, né, trazer toda a sua paciência no sentido assim de compreender as coisas, no sentido de ser um parceiro, né? Em segundo, ele tem que ser paciente no sentido de, sabe, ser paciente, se submeter ao tratamento, né? Então, ele tem que, sabe, ouvir o terapeuta muito mais vezes, ele tem que se submeter à opinião do terapeuta, às orientações do terapeuta, às recomendações e solicitações do terapeuta, não é? Senão não há tratamento no mundo que funcione sem disciplina, não é? Bem, então, só para citar, né, eu vou citar algumas patologias assim que a gente, né, consegue tratar, aonde a medicina alopática ela parte do princípio de que não tem cura, né? Eu posso citar, por exemplo, o reumatismo, né? Posso citar enxaquecas, a própria diabetes que eu acabei de falar agora, a depressão nem tanto, né? Quer dizer, todas essas patologias psicossomáticas que são oriundas do estresse, né? Eu digo que o estresse, na realidade, ele é um elemento, eu diria que é um mal do milênio, né? O estresse, ele está ali, sabe, em termos assim de potencialidade com a AIDS, né? Eu até brinco com as pessoas, se as pessoas querem ter AIDS ou querem ter estresse. E, em geral, as pessoas escolhem o estresse, né? Mas tanto faz, né? Afinal, ninguém morre de AIDS como ninguém morre de estresse, né?
O problema é que cada um deles, né, igualmente, eles acabam com a imunidade da pessoa, né, e aí a pessoa vai morrer de sapinho, não é verdade? Então, nesse sentido aí, o estresse, ele detona a saúde da pessoa exatamente porque acaba com a sua imunidade, né? E quando você está com a imunidade baixa, né, a sua energia vital está baixa, portanto, nenhum órgão seu vai funcionar direito. Se nada estiver funcionando direito, obviamente, você vai ter problemas de eventualmente um diagnóstico que você vai fazer, um check-up, né? Todos os seus níveis estarão alterados, né? Então, nesse momento, eu diria assim que os médicos em geral fazem isso, né? Eles acabam prescrevendo remédios em cima dessa situação aí de anormalidade, né? Porque quando uma pessoa está estressada, ela está numa condição totalmente anormal, né? Nada está funcionando direito, todos os níveis estão fora. Por exemplo, a glicemia está fora. Isso não quer dizer que a pessoa seja diabética, né? Apenas o pâncreas não está funcionando direito, assim como nenhum outro órgão está funcionando direito numa condição de estresse, né? Então, o que precisa é encarar exatamente essas patologias de forma correta, de forma, né, a querer de fato curar, né? Porque quando a pessoa quer curar, muitas vezes não precisa de remédio, né? Muitas vezes não precisa nem de tratamento. Às vezes apenas um aconselhamento já resolve, né? Quantas pessoas eu não tenho resolvido o problema deles recomendando apenas tomar água, né? Em geral, por exemplo, as mulheres têm muito desses problemas, né? Elas tomam pouca água e acabam tendo infecção urinária, coisa desse tipo assim, dá dor nas costas, dá dor nas cadeiras e tal. Aí eu digo, olha, para essas dores não tem dificuldade nenhuma, é só você tomar 2 litros de água todo dia, está resolvido, não é? E é assim que resolve. Então, o que nós temos é que fazer que nem os engenheiros fazem, né? Nós temos que fazer o melhor projeto pelo menor custo, né? E o menor custo é exatamente isso, é apenas um aconselhamento onde a pessoa, nutrida pela sua natureza, né? Pela sua condição de ser humano aí, porque o ser humano é assim, ele requer uma série de ações que a pessoa precisa fazer, não é? Nós não temos nenhum manual, né? Mas nós precisamos nos alimentar, nós precisamos alimentar, na verdade, todas as nossas sutilezas, né? Quer dizer, é a sutileza do alimento sólido, a sutileza do ar, a sutileza do sono, a sutileza da água e assim por diante, né? Então, o que eu recomendo para essa questão da dor é exatamente a pessoa fazer digamos assim, encarar essa dor, né, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais real, de uma maneira, sabe, com alguém, inclusive, talvez um terapeuta naturopata, que possa aconselhar melhor para encarar essas dores de uma maneira natural, né? As dores em geral, elas são um sintoma, né, para se dizer que a sua saúde não está boa, não é? E não é só a dor, né? O câncer também. O câncer, de acordo com aqueles, né, as cabeças coroadas aí que nós seguimos, nós acompanhamos, né? Por exemplo, Leonardo Caldwell, Hiromi Shinya, né? Esse pessoal, Robert Young, esse pessoal aí, ele diz que câncer nem doença é, né? Então, o que nós precisamos é saber exatamente como encarar, né, essas patologias, que grandes ou pequenas, né, todas elas são reversíveis, né, todas elas são curáveis. Então, temos que encarar de forma mais natural, né, não ficar imaginando que toda e qualquer dor vai ser curada através de um comprimido, né? Quer dizer, essa mágica do comprimido, né, nós temos que abortar essa mentalização, né? Nós temos que eliminar esse conceito de que tudo é resolvido através de um comprimido. Não é assim, né? Muito pelo contrário, o que nós precisamos é ter saúde para que esses sintomas de mal saúde desapareçam, não é?
os sintomas de mal saúde, uma delas e a principal é exatamente a dor, né? Então, nós temos que encarar a dor de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais consciente, né? De uma maneira mais realista, não é? E não imaginar que, sabe, dor é qualquer coisa, dor sei lá, é até um mal olhado de alguém, coisa assim. Não. A única questão que eu acho que é importante a gente salientar também nesse momento é que nós somos energia, né? A teoria holística nos diz isso, né? E nós, enquanto energia, né, nós vibramos, né? Nós somos uma energia, e essa energia, lá na sua essência, nós podemos entender como sendo exatamente o espírito, não é? A nossa essência é o nosso espírito. Então, se a nossa energia é a nossa essência, é o espírito. Então, nós temos que saber que nós não somos pessoas humanas numa aventura espírita, mas sim o contrário, nós somos espíritos, na realidade, numa aventura humana. A grande maioria, né, dos problemas de saúde que as pessoas apresentam, né, ou as disfunções, ou os desconfortos e tudo mais, isso daí podem ser de origem espiritual. E é reconhecido já hoje que mais de 80%, né, dos problemas de hoje são espirituais, não é? Então, veja bem, eu vou relatar assim uma experiência pessoal, que é assim. Há quase um ano aproximadamente eu conheci a arte Mahikari, né? A arte Mahikari, ela nos leva a um conhecimento, a um ensinamento bem atualizado, né? Por isso mesmo ela é uma prática extremamente contemporânea, né? E ela nos diz assim que é possível, né, nós eliminarmos todo tipo de karmas espirituais, né? E karmas espirituais é o que todo mundo aqui presente nesse planeta Terra aqui, né, está pagando. Afinal, a compensação kármica é algo que Deus nos permite exatamente para que nós tenhamos a elevação espiritual, não é? E essa elevação espiritual é possível, né, através da arte Mahikari, impondo as mãos e irradiando a luz positiva. Com isso, né, a arte Mahikari pretende, através da inspiração divina, que nós formemos a civilização da luz, não é? A civilização da luz positiva. E isso, na realidade, é a prática de podermos limpar a fonte, a nascente do rio, né? Exatamente para que a foz do rio seja despoluída, né? Afinal, hoje, né, pensando em tempos modernos, tempos contemporâneos, hoje nós conhecemos todo tipo de poluição, não é? Nós temos a poluição do meio ambiente, nós temos a poluição mental, nós temos a poluição de ideologias, né? Nós temos a poluição dos ensinamentos, da educação, quer dizer, dos caráteres, né? Essa questão da corrupção, por exemplo, né? Tudo isso são poluições, né? São distúrbios, são alterações que não deveriam existir ou que não deveríamos estar praticando. Nesse sentido, a arte Mahikari nos permite fazer essa purificação. É através dessa luz positiva que Deus nos permite fazer a elevação espiritual. Se isso é possível, então isso significa na realidade a nossa salvação. É esse, eu acredito, que seja o caminho que nós devemos seguir para abarcar essas questões
espirituais, não é? De uma maneira muito mais clara, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais atualizada.